Então Ana, em vez de brigar, partir para a ignorância para aquela mulher, porque estava perseguindo ela, ela vai dobrar o joelho. Aleluia, entenda algo, não é somente dobrar o joelho que a resposta já vem, mas a resposta vai vir persistindo em oração. Quem não lembra daquela passagem onde Jesus vai contar uma parábola, que uma certa mulher entregou a tua causa na mão de um juiz, e aquele juiz era iníquo, e ele não servia a Deus e nem temia a Deus. E a palavra vai dizer o quê? Que de tanta aquela mulher insistir e perseverar, julga a minha causa, eu preciso que você julgue a minha causa, vai se sentir incomodado. Pera aí, mulher, eu vou julgar a tua causa, de tanto você insistir. E Deus vai dizer, e eu que sou justo, será que eu não julgarei a tua causa? Então Deus, Ele quer que nós persiste, não desiste. Mas eu entendo algo, que eu só vou ser um derrotado se eu desistir, porque aquele que está seguindo uma corrida, e ele para antes da chegada, ele já é um perdedor, mas se ele passou aquela chegada ali, ele já é um vencedor. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 7, o verso 12, vai dizer assim: então tomou Samuel uma pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebeneze, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Aqui quando nós falamos de Samuel, lembramos de quando a mãe dele, passando um certo momento de dificuldade, fez uma oração. E para quem não sabe, lá em 1 Samuel, a partir do verso 11 em diante, ali vai contar essa história. Vai contar a história que um certo homem chamado Eucana, ele tinha duas esposas, tinha Ana e tinha Penina. E o interessante é que Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha. Ana, o desejo dela era ter filho, porque se nós ler o Antigo Testamento, ali vai ser mencionado que naquela época, a mulher que não tivesse filho, era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher infrutífera. Então todas as mulheres, após o casamento, e também para o homem, o desejo era o quê? Ter um filho, aleluia, para que futuramente pudesse alcançar, receber a herança que os pais iriam deixar para eles. Então o desejo do casal era ter um filho, mas por mais que Penina tinha filho, no momento ali eu imagino que Ana poderia observar e falar assim, mas eu também quero ter meu filho. Por mais que a casa tinha criança, porque nós sabemos que a criança traz alegria para dentro da casa. O mundo pode estar caindo sobre a nossa cabeça, mas quando a gente vê a criança sorrindo, aquilo ali nos traz uma alegria que somente Deus pode explicar. Então, por mais que Ana via aquilo, ela não estava alegre. E o interessante que Ana, além de não poder ter filho, ainda ela era perseguida pela rival, por Penina. E se nós observar, é tão difícil nós almejar algo, querer algo, e nós não conseguir. E às vezes nós tentar, e nós falamos assim, um dia eu vou conseguir, mas além de demorar, as pessoas ficam na tua orelha falando. Já imaginou? Se você que tem um sonho de ter um carro um dia, e às vezes você entra na entrada aí do Jardim Moreira, hoje é asfalto, mas antigamente era poeira, e eu passei por isso. E eu imaginava, um dia eu vou ter um carro, e passava carro e jogava poeira. Mas imagine eu e você, hoje em dia, passando ali, as pessoas passam por você, nem olha, normal. Mas se eles ainda falar assim, ó, vai andando a pé aí, ó, vai trabalhar, mas mesmo assim você vai conseguir. Eu tenho carro, você não tem. Eu consigo, você não consegue. Você nunca vai ter. Imagine a pessoa falando isso. Agora traz para a história de Ana. Além de Ana não poder gerar filho, a rival dela começava a jogar na cara dela. Começava a falar tudo aquilo. Imagine a dor daquela mulher. Já não ter, já é difícil. Agora imagine a pessoa ter e falar, jogar na cara. E hoje em dia, se a gente observar, tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que, além de ser um pouco superior a nós, quer pisar em nós. Mas entenda algo, a Bíblia nos diz que o humilhado será exaltado. Aleluia. Mas para mim e para você ser exaltado, não é eu e você ir guerrear de frente, não é eu querer vencer o gigante com a minha própria mão, não. Para mim guerrear é o que? Dobrando o meu joelho. Aleluia. No momento que eu me torno menor ainda, o meu Deus vai tornar maior, Ele vai guerrear por mim. É no momento que eu me deito no chão, abaixo no chão, clamando ao Senhor, eu vou me tornar grande, porque é meu Deus que vai guerrear. Então não queira lutar as brigas que muitas vezes o inimigo lança sobre a tua vida com as tuas próprias mãos.
ore a Deus, peça ao Deus, o Todo-Poderoso, que Ele vai guerrear por você. Aleluias. Então a história vai dizer o quê? Que Ana, ela persistia, ela orava, porque ela queria ter um filho. E vai dizer que o marido dela, Eucana, vai falar algo interessante. Vai falar assim: ô mulher, eu não sou melhor do que 10 filhos. Aleluias. Eu não sou melhor, para que você quer ter filho? Aleluias. Mas Eucana não estava entendendo a dor que Ana passava. Mas o que me chama a atenção, será que hoje em dia um marido falar para sua esposa: mulher, eu não sou melhor que teus filhos, é eu ou os filhos? Será que vai acontecer? Eu tenho certeza que a primeira resposta: pode ir embora, deixa meus filhos aqui. Porque com certeza as mães é apegada aos filhos. E se for querer comparar, é difícil a mãe querer comparar o amor da mãe pelo esposo, por mais que ama o esposo e vice-versa. Mas o que me chama a atenção, se Eucana falava aquilo para Ana, era sinal que ele era um bom marido. Era sinal que ele tratava bem aquela mulher de uma forma que aquela mulher via que ele era realmente, né, o marido ideal. Eu imagino que tratava ela como uma princesa, porque ao ponto de ele falar isso, é sinal que ele tinha aquela autoridade, ele poderia falar com convicção, porque ele sabia que ela, com certeza, falava: você é melhor, mas mesmo assim eu quero ter um filho. Aleluias. Então Ana, em vez de brigar, partir para a ignorância para aquela mulher, porque estava perseguindo ela, ela vai dobrar o joelho. Aleluias. Entenda algo, não é somente dobrar o joelho que a resposta já vem, mas a resposta vai vir persistindo em oração. Aleluias. Quem não lembra daquela passagem onde Jesus vai contar uma parábola, que uma certa mulher entregou a tua causa na mão de um juiz, e aquele juiz era inípio, ou seja, era um juiz ímpio, e ele não servia a Deus e nem temia a Deus. E a palavra vai dizer o quê? Que de tanta aquela mulher insistir em perseverar: julga a minha causa, eu preciso que você julgue a minha causa. Aquele homem vai ficar, né, vai se sentir incomodado, vai falar assim: pera aí, mulher, eu vou julgar a tua causa, de tanto você insistir. Aleluias. E Deus vai dizer: e eu, que sou justo, será que eu não julgarei a tua causa? Aleluias. Então Deus, Ele quer que nós persiste, não desiste. Aleluias. Eu entendo algo, que eu só vou ser um derrotado se eu desistir. Porque aquele que está seguindo uma corrida, e ele para antes da chegada, ele já é um perdedor. Mas se ele passou aquela chegada ali, ele já é um vencedor. Não importa que vai ser em primeiro, segundo ou terceiro, mas ele conseguiu aquilo que estava programado para ele passar, ele passou. Se era uma volta, ele deu uma volta. Se era duas, ele deu duas. Está entendendo? Então não desista no meio do caminho, porque Deus, Ele tem um propósito. Aleluias. Na tua dor, no teu choro, na tua lágrima, Deus tem um propósito na prova que você está passando. No momento eu e você não entendemos, mas lá no final nós vamos entender. E aí eu e você vamos dizer assim: Senhor, eu passei. Por quê? Porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Aleluia. Até aqui o Senhor me ajudou. Porque Deus, Ele me ajuda, Ele te ajuda. Muitas das vezes a luta é tão grande que nós não vemos isso. Nós só enxergamos a prova. Aleluia. Quem aqui que muitas das vezes a luta ser tão grande e você fala: eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou até acabar com a minha vida. E no outro dia você está ali forte de novo. Aleluia. Por mais que você olhe para você que parece que não tem força, mas você está forte, porque você não fez isso. Mas por quê? Porque o Espírito Santo está te fortalecendo, que é o nosso Deus. Ele está cuidando. Aleluia. Ele vai te dando força. E quando eu e você passar por essa prova, vamos saber que Deus tem nos ajudado em meia luta, em meia dificuldade. Aleluia. Então ali o texto vai dizer que aquela mulher insistiu. E um certo dia que ela foi levar a sua adoração a Deus, levar o teu pedido ao Senhor, a Bíblia vai dizer que ela estava orando ali, ela estava chorando. E aí chega o sacerdote Eli e olha para aquela mulher e vai dizer: mulher, você está embriagada? Né? Você está desse jeito aí? E ela vai dizer: Senhor, né, eu estou atribulada de espírito. Em outras palavras, a prova está tendo tão grande, aleluia, que eu nem tenho palavra mais falar para o Senhor, eu só choro. Aleluia. É Deus está lendo as minhas lágrimas, está colhendo a minha lágrima, está entendendo o que eu quero. Aleluia. E Ele vai dizer: ó, conforme a tua oração, você vai receber. Aleluia. Conforme o teu pedido, Deus vai fazer sobre a tua vida. E aqui eu abro um parente: quantas pessoas que muitas das vezes está passando um momento tão grande, está atribulado de espírito, ou seja, a luta é tão grande, aleluia, em vez de vir buscar ao Senhor, dobrar o teu joelho, clamar ao Senhor, vai para muitos lugares, vai buscar falsos deuses,
vai para a porta de bar, vai para buscar droga, porque para ver se mata aquela dor que a pessoa está sentindo. Mas Deus está dizendo para mim e para você, ainda Ele pode resolver o teu problema. Aleluia, só basta eu e você confiar, entregar os nossos problemas nas mãos dEle. Muitos vão olhar para nós e vão falar assim, ó, tá doida? O que está acontecendo com você? Está desse jeito? E Deus fala, não, eu estou ouvindo. Aleluia, no momento certo, aleluia, você vai estar de pé e vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Então ali, após aquela mulher ter orado tanto, vai dizer que Deus atende a oração daquela mulher. E aí ela começa a sentir algo diferente. Vai dizer que passando alguns tempos, a barriga dela começa a crescer, quem sabe começa a mexer, e aí ela vai dar um filho, vai ter um filho chamado Samuel. Aleluias. O interessante é que quando Ana faz a oração a Deus, ela pediu algo, mas entregou para Deus. Aleluias. E como foi o nosso irmão contou o testemunho, nós temos que saber orar. No momento que ela pediu o filho, ela falou, Senhor, eu quero o filho assim, assim, assim. Aleluias, mas eu entrego para o Senhor. Aleluias. E Deus se agradou daquela oração. E vai dizer que a palavra vai dizer o quê? Que Samuel não foi simplesmente qualquer pessoa. Ele teve 3 atributos, que na Bíblia é mencionado, somente ele, Jesus, teve. Que foi o quê? Sacerdote, juiz e profeta. Os demais da Bíblia teve 2, mas o único que teve 3 foi Jesus e Samuel. Para você ver a importância de Samuel, aleluia, na Bíblia. E aqui onde nós lemos, em 1 Samuel 7,12, após Samuel pegar aquela pedra e falar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Voltando a alguns textos atrás, vamos entender que em Israel as coisas não estavam boas. Vai dizer o quê? Que um certo dia, os povos filisteus foi guerrear contra Israel. E naquela época, eles tinham a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor. E aonde a arca estava, a presença de Deus estava e o povo era vencedor. Aleluias. Mas vai dizer que um certo dia, quando o povo foi guerrear contra o filisteu, vai dizer que foi uma tremenda derrota. Que além de aquele povo ser todo morto, vai dizer que os 2 filhos de Eli, que é Ofni e Finéias, foram mortos. E para piorar, ainda levou a Arca da Aliança, levou a presença de Deus que estava naquele povo. E a Bíblia vai dizer que quando eles voltam após a guerra, alguns que sobreviveram, chega até o sacerdote Eli. A Bíblia vai mencionar que Eli, além de estava velho, já estava cego. Vai dizer que quando aquele mensageiro chega até Eli e fala assim, ó, o teu filho Ofni morreu. E também Finéias morreu também. Ele se assustou. Mas na hora que ele falou assim, e a Arca da Aliança foi levada, o susto foi tão grande que ele caiu de costas e quebrou o pescoço. Morreu na hora. Aleluia. Entenda algo. Por mais que os filhos de Eli eram importantes, mas quando ele soube que perdeu a Arca da Aliança, ele morreu. O que eu aprendo aqui? Nós vamos ter muitas perdas na nossa vida, de pessoas importantes, de coisas importantes. Aleluia. Mas jamais perca a presença do Senhor. Aleluia. Porque quando temos a presença do Senhor, que aqui no momento é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos cair, mas vamos levantar, porque o Espírito Santo nos fortalece. Mas um cristão sem a presença do Senhor, ele é como uma folha seca, aonde o vento bater, ele vai, e para ele está tudo normal, para ele está tudo certo. Mas quem tem o Espírito Santo tem o discernimento. É isso, não é isso. Eu vou para cá, eu vou. Não, não vou, porque o Espírito Santo, ele nos orienta. A Bíblia vai falar algo interessante, que no momento que Davi pecou, vai dizer que quando Davi, ele toma em si, vê que realmente pecou contra o Senhor, ele pede perdão. E aí ele fala para Deus, Deus, pode tirar tudo de mim, quer tirar a minha riqueza, os meus bens, tudo que eu tenho aqui, ó. Eu não preciso ser nem mais rei, eu saio até do castelo. Pode levar até a minha família embora. Tudo que eu tenho de valor pode levar. Só não retire de mim a tua presença. Aleluia. Está entendendo como a presença de Deus é importante na nossa vida? E muitas das vezes nós não valorizamos. Muitas das vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor para adorar Ele e ficar deitado no sofá. Às vezes assistindo coisas que não deve. Muitas das vezes deixamos de adorar ao Senhor para estar em rodinha de escarnecedores,
em festa pagã e outras coisas a mais, aleluias, mas entenda, como o salmista disse, ele teve a convicção em dizer, aleluias, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele sabia que na casa do Senhor, além de trazer alegria para ele, trazia paz, aleluias. Muitas das vezes estamos dentro de casa, e a luta está à nossa volta ali, ó, todo momento, aleluias, mas quando estamos na casa do Senhor, de alguma forma Deus traz algo que refrigera a nossa alma, aleluia, nos traz paz, e com certeza nos torna, né, uma nova pessoa. E após o sacerdote Eli morrer, a palavra vai mencionar que Samuel, ele é levantado, ele é ungido, aleluia, para tomar conta daquele povo. E como eu disse, Samuel, além de ser sacerdote, ele foi juiz e ainda profeta daquele povo. E após a arca ser sido tomada pelo povo do filisteu, a Bíblia vai mencionar algo interessante. O povo filisteu falou, vou levar a presença dele, porque aquela arca onde está eles vencem, então vou pegar para nós. E o interessante é que quando ele leva a arca, leva de qualquer jeito, leva no carro de boi, e leva e coloca, lá vai dizer, num quartinho, vamos dizer assim, junto com os deuses dele pagão, e o nome dos deuses dele era Dagon. Então para eles aqueles deuses ali era o Todo-Poderoso, mas quando coloca a arca de frente àquele deus pagão, a Bíblia vai mencionar que no outro dia, quando eles voltam lá, aquele deus está caído de cabeça à terra, está prostrado diante ao nosso Deus, aleluias. E eles não entenderam aquilo, levantou aquele Deus dele de novo, colocou lá, no segundo dia, voltou de novo, estava prostrado diante de Deus, e eles não estavam entendendo, e vai dizer que no terceiro dia, quando eles voltam lá, além de estar prostrado, estava com o pescoço quebrado, aleluias. E o que Deus passa para mim, eu passar para a igreja, aleluia, muitas das vezes achamos que o inimigo tem vencido a luta que nós estamos pelejando. Às vezes nós olhamos para a situação e falamos assim, o inimigo já está no controle, mas Deus está dizendo para mim e para você, ele sempre vai estar no controle, é Deus que vai estar no controle. Aleluia, o inimigo acha que está ganhando, mas parece que muitas das vezes Deus está dando corda, aleluia, para ele próprio se enforcar, porque naquele momento quando levou a arca, eles achou que era o vencedor, mas vai dizer que quando a arca estava ali, além do Deus dele prostrar e se quebrar, vai dizer que algumas pragas, algumas coisas acontecem ali, que eles incomodam tanto e falam assim, eu tenho que devolver essa arca, se essa arca ficar aqui, nós todos vamos morrer. E vai dizer a palavra que eles devolvem a arca, aleluia, está entendendo? A presença de Deus na mão errada, não vai ser coisas boas, e tem muitos hoje em dia levando a presença de qualquer jeito. Entenda algo, a consequência vem. Tem muitos aí levando o nome de Deus de qualquer jeito, dizendo que é profeta, dizendo que é isso, dizendo que é aquilo, que é pastor, que é pregador, mas está levando o nome de qualquer jeito, está envergonhando o nome de Deus, aleluia. Mas a palavra diz, né, que iria surgir falsos profetas, nem todos que dizer Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Então vai ter, mas entenda, da mesma forma que a semente, se ela caída no chão, ela vai crescer, né, e um dia ela vai ser colhida. Tudo aquilo que fazemos um dia vai ser colhido, e tudo aquilo que as pessoas fazem de errado um dia vai vir, a colheita vai vir, aleluia. Tudo que semelha um dia vamos colher, e esses também vão colher, aleluia. E aí vamos observar que passando alguns tempos, o Davi, ele busca aquela arca, e após ele buscar aquela arca, vai dizer o que? Que ele carrega da mesma forma que o povo filisteu carregou. Ele pega aquela arca, coloca no carro de boi e começa a carregar. E eu acredito que todos conhecem a história. Vai dizer que um dos filhos, se não faz a memória, de um sacerdote também, na hora que o boi passa em algum buraco, ele tira a arca, e ele vai querer dar uma ajudinha para carregar a presença de Deus, para não deixar cair. E é nessa hora que ele morre, na hora, aleluias. Então tem muitos querendo ensinar, né? Nós temos que tomar cuidado. Muitas das vezes aquilo que é para me fazer é eu que tenho que fazer. Não adianta outras pessoas querem fazer. Da mesma forma, aquilo que você tem para fazer é você que tem que fazer. Não adianta outros querem ensinar, porque às vezes nós estamos pegando prova dos outros, e às vezes nós nem vemos isso. Às vezes nós estamos querendo ajudar, mas estamos carregando prova dos outros. Então deixa cada um carregar a tua prova, para que não venha a consequência sobre a tua vida.
Aleluia. Deus está me revelando aqui agora. Então naquele momento, após aquele homem ser morto, Davi se assustou. Quem sabe na mente de Davi poderia falar: nossa, eu queria fazer o certo, é só levar a presença, né, para nós lá, para o povo. E aí naquele momento que Davi se assustou, ele deixou na casa de Obed-edom, se não me falha a memória. E vai dizer que ali prosperou tanto, porque ele soube cuidar da presença do Senhor. Então quando nós zelamos pelo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, pode ter certeza que vai prosperar, porque o nosso Deus é abençoador. Mas voltando aqui onde eu estava falando, após Samuel assumir a frente do povo de Israel, vai dizer que passando um período, aquele povo novamente vai querer guerrear com o povo de Israel, o povo do Filisteu. Aleluias. E aqui em 1 Samuel 7 e o verso 10 vai dizer assim: sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Olha o que Deus fez: e trovejou o Senhor aquele dia uma grande trovada sobre o filisteu, e aterrou-o de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluias. Está entendendo? Na primeira peleja foi levada a arca, mas nessa peleja quem estava na frente era Samuel. Não era qualquer homem, era um homem perante ao Senhor que estava na posição de Deus. E vai dizer que ele estava fazendo o que? Ele estava sacrificando o holocausto. Trazendo para o nosso dia de hoje, ele estava adorando, ele estava oferecendo o melhor a Deus. E naquele momento que o povo do Filisteu veio a guerrear, eles não precisaram fazer nada, o próprio Deus guerreou por ele. E está entendendo? Aleluias. Não precisamos nós guerrear contra os nossos inimigos, contra o nosso rival. É só nós dobrar o nosso joelho. Enquanto eu e você estamos na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele, oferecendo o nosso louvor ao Senhor, adorando a ele, pode ter certeza que ele está trabalhando na nossa vida, ele está cuidando da nossa família, ele está fazendo algo que nós não vemos, porque muitas das vezes a nossa luta não é carnal, é espiritual. E o nosso Deus, com certeza, ele está agindo espiritualmente. Aleluias. Então vai dizer que o povo venceu. E aí foi quando que Samuel, ele se agradou tanto, que ele pegou aquela pedra, colocou entre Mispa e Sem, e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias. E o interessante é que aquela pedra ficou num lugar marcante, que todas as vezes que aquele povo passava ali, observava aquela pedra e lembrava: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Aleluia. A prova pode ter sido grande, a perseguição pode ter sido grande, aleluia. Às vezes o inimigo está perseguindo você de uma forma que você fala: meu Deus, quantas lutas, eu vou morrer. Mas Deus está dizendo para mim e para você: aleluia, pode colocar essa pedra aí, aleluia, pode colocar esse ponto final, aleluia, que foi só até aqui que o inimigo trabalhou, porque a partir daqui, aleluia, você e eu vamos fazer que nem Samuel. Vai ter algo marcante que nós vamos observar e falando assim: o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui essa luta parou, aleluia, agora é só vitória. Aleluia. Por que foi necessário eu colocar uma pedra ali? Porque a Bíblia menciona que no mundo teremos aflições. Em outras palavras, no mundo seremos perseguidos, no mundo teremos prova. Então vamos vencer uma prova, vai vir outra prova. Vamos vencer uma perseguição, vai vir outra perseguição. Então sempre vamos ter prova, mas também vamos ter um Deus que peleja ao nosso favor, um Deus que vai nos dar vitória. Aleluia. E às vezes é necessário nós passar por uma grande prova e ver que o nosso Deus ajudou nós passar por ela, para quando vir as outras provas nós saber e fazer conforme Samuel. Se Deus me ajudou a vencer lá, ele vai me ajudar aqui. Aleluia. Então foi necessário ter uma pedra, para que todas as vezes que ele visse aquela pedra, se Deus me ajudou a vencer essa luta, eu não fiz nada, ele fez por mim, é sinal que as outras lutas nós vamos vencer. Então aquela pedra com certeza encorajou aquele povo a lutar. E Deus está dizendo para mim e para você: às vezes, aleluia, quando você passar pela prova que você está hoje, você vai lembrar: Deus me ajudou, então ele vai continuar me ajudando. Aleluia. Se eu e você não passar por a prova, como nós vamos querer vencer? Se eu e você não ficar doente, como não vai saber que o nosso Deus tem poder para curar, tem poder para salvar? Então às vezes é necessário vir a luta. Nós sabemos que às vezes é necessário passar pelo deserto, para que nós possamos estar preparados para alcançar o melhor do Senhor.
Nós sabemos que o deserto é a escola do Senhor, é onde vamos aprender mais, porque no deserto é um lugar onde vamos sentir muito frio, ao mesmo tempo vamos sentir muito calor. É um lugar onde vamos sentir muita sede, vamos sentir muita fome. Sabe o que Deus está dizendo? É um lugar que não vamos depender de nós, mas sim dele. Aleluia. Não tem como o ser humano viver, aleluia, em meio ao deserto sozinho. Ele depende de Deus. Então, o deserto é para nos mostrar que nós somos dependentes dele. Aleluia. Se não for Deus na nossa vida, nós não conseguimos passar. Da mesma forma é a luta, é a prova. Mas entenda algo, a prova para mim e para você parece ser grande, mas perante o nosso Senhor é pequena. Aleluias. Porque quando nós observamos para a prova é grande. Quem não lembra da passagem de quando Davi enfrentou o gigante? Aquele gigante atormentava o povo de Israel. O gigante era grande, trazia medo, trazia pavor, que nenhum rei quis enfrentar ele. Mas Deus, ele quis mostrar que Deus é maior do que qualquer gigante. Então Deus poderia fazer qualquer coisa, poderia levantar um homem forte, um homem lutador, com uma espada forte, grande, mas não, Deus preferiu pegar um menino e uma pedrinha, e com a simples pedra ele derrotou aquele gigante. Aleluia. Está entendendo? O nosso Deus, ele tem poder para tudo. Para criar o mundo ele não precisou fazer muita coisa, só precisou falar, haja, e foi criando. E a minha prova e a tua prova? Será que o nosso Deus, se ele quiser, ele não pode simplesmente liberar uma palavra e tudo isso passar? Mas entenda, como eu disse no começo, muitas das vezes nós temos que passar por um processo. Deus, ele está com o controle de tudo, mas às vezes ele permite a luta para que eu e você passe por esse processo, e lá na frente nós vamos entender: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. A luta foi grande, mas até aqui ele tem nos ajudado. A prova foi grande, mas até aqui ele tem nos ajudado. Em outras palavras, Deus sempre vai estar no controle de tudo. Aleluia. Ele sempre vai estar no controle. Não acha que ele perdeu o controle. Aleluia. Muitas das vezes nós deixamos de confiar, mas Deus está no controle. Aleluia. Talvez quando nós olhamos para esse texto, vai falar assim: mas espera aí, levou a arca, o povo está sozinho, mas Deus permitiu levar-se a arca. Eu imagino por dois motivos. Primeiro, para que o povo valorizasse a presença de Deus. Segundo, para que aquele povo que levou a arca sabesse que o único Deus todo-poderoso era ele. Não existe outro Deus, aleluia, na terra. Amém? Então às vezes a luta está tão grande na minha vida, na tua vida, para que nós sabemos e adoramos ao nosso Deus verdadeiramente. Não é qualquer prova, eu não adoro mais esse Deus. Não é qualquer luta, eu vou desistir de ir para a igreja. Não é qualquer coisa, eu vou desistir de servir o Senhor. Não, eu preciso desse Deus, eu vou servir Ele. Ele é todo poderoso, aleluia. Como diz a palavra, todos podem me abandonar, até a minha mãe, aleluia, mas Deus jamais me abandonará. Por quê? Porque o amor de Deus é maior do que tudo, aleluia. Entenda isso, Deus não abandona nem eu e nem você. Então não abandona esse Deus, valoriza Ele, aleluia. Deus não depende de nós, mas nós dependemos dele. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra no seu coração e as palmas bem alegres para Jesus. Deus abençoe.